Meus amigos, hoje eu falo com toda a convicção do mundo. Eu não sei o que o Ciro Gomes ainda faz no PDT. E é triste porque a gente sabe que uma das críticas que os opositores do Ciro tendem a fazer é que o Ciro muda muito de partido, que o Ciro uma hora está de um lado, outra hora está do outro. E, na verdade, o que eu sempre falo aqui é que as outras pessoas é que dançam de um lado para o outro. O Ciro está sempre se mantendo onde ele sempre acreditou, que é no espectro político da centro-esquerda. Agora, dizer que o PT hoje é centro-esquerda, aí é loucura, né? E dizer que o PDT hoje, que está agarrado com o PT no governo, não desertou dos seus compromissos com o Brasil, é também outra loucura. Por isso, eu sempre advoguei, e na verdade não sempre, né? Mas desde que houve essa aliança do PT com o PDT para entrar no governo, eu acho que não faz mais muito sentido, principalmente com a crítica que o Ciro faz hoje, azeda da forma que faz ao PT. O Ciro está dentro de um partido que está umbilicalmente ligado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. E aí, vendo essa entrevista aqui do Carlos Lupe, mais sensação me traz tudo isso que eu estou falando para vocês. Porque, assim, vamos escutar aqui o que ele falou a respeito da sucessão do Lula e da possibilidade do Ciro ser presidente em 2026. Vamos lá. Olha o que ele está falando aqui. Verdade absoluta que o governo Lula pediu na última reunião. Peraí, deixa eu tirar aqui o do 2x aqui, porque senão vai ficar ruim para vocês aqui, só um minuto. De nós faça esse diálogo permanente. E eu acho que esse ano vai ser um ano bom nesse sentido. Nessa última reunião, por sinal, última reunião ministerial, o presidente Lula disse que pode não ser candidato à reeleição em 2026. O ministro acredita que o Lula, seja por questões quais elas forem, pode não ser candidato? Olha, primeiro, o Lula está melhor do que eu. O Lula é um homem que já passou por tantas dificuldades, como Brizola, tantas vicissitudes, né, dificuldades que a vida deu. O Lula enfrentou o câncer. O Lula, com o Mandela, foram os únicos dois casos da humanidade que saíram da injustiça da prisão para o mandato popular eleito pelo povo. Só tem Mandela e ele que saíram da prisão para o mandato popular. Agora teve essa queda. Tudo isso acaba embatendo, mas a última reunião, o Lula estava um garoto, rapaz. O cabelo voltando a crescer. Ficou 8, 9 horas sentado na reunião, só levantou 2 vezes para ir no banheiro e se foi. Né? O resto lá, e no final da reunião, fez um belíssimo discurso. Essa questão da saúde eu não tinha preocupação. O que o Lula está fazendo natural é que ninguém antecipa um processo eleitoral com essa 2 anos antes. Isso dá muito desgaste. Ele tem que saber cuidar da administração, que é o que ele faz hoje. Se ele tiver forte o suficiente, eu acho que estará, para ser candidato à reeleição, será. Se ele sentir que não é o momento, ele também não será. Isso é muito livre-arbítrio dele. O Lula foi 3 vezes presidente da República. Então ele não tem mais o que alcançar depois de já ter alcançado. É uma avaliação muito dele. Na verdade, a avaliação que ele faz, e eu já falei aqui outras vezes no canal, é muito mais se ele vai perder ou se ele vai ganhar. Porque se ele sentir que ele vai perder, eu não acredito que o Lula vai concorrer para perder. Porque a história do herói está feita, né? Ele saiu da prisão para virar presidente da República. Se ele sair por livre e espontânea vontade, alegando questão de saúde, beleza, tranquilo. Não foi enxotado do Brasil. Ele simplesmente foi... né? Saiu porque não queria mais concorrer, estava cansado e tudo mais. Agora, se ele concorre e perde, toda aquela imagem do Lula como mito também, assim como a imagem do Bolsonaro, ela se perde. Por quê? Porque, cara, perdeu a eleição, falou que ia ter cerveja, falou que ia ter picanha, falou que ia melhorar a vida das pessoas no concreto, e a última imagem que fica é que não melhorou. Mas ele está dizendo que o Lula deve concorrer, mas vamos escutar aqui. E diante dessa possibilidade de ele não ser candidato, há alguma alternativa já discutida, já aventada pela esquerda para 2026? Hoje, naturalmente, o que o cara tá querendo ouvir, né? Ciro Gomes, né? Por quê? Porque é o terceiro. Nas intenções de voto, é a única esquerda que tem alguma possibilidade de bater de frente com o lulismo, que é do partido dele, diga-se de passagem, do partido do Lupe. o Lula é o único nome que nos une. A liderança dele, a sua força política é único. Ou seja, Quando eu escutei isso, hoje o Lula é o único que nos une. Eu falei, pô, a gente pode interpretar essa frase de 2 maneiras, né? A gente pode estar interpretando que ele está dizendo o seguinte: hoje o Lula é quem nos une no sentido de que, não, nós vamos apoiar o Lula para 2026, ou posso estar interpretando que ele está pensando o seguinte: hoje o Lula é o único que nos une, naturalmente se o Lula sair, eu vou colocar, né, vou mexer meus pauzinhos para colocar o Ciro Gomes, mas com o Lula não. Então, assim, fica naquela dualidade. Mas aí, quando ele dá a próxima resposta, aí vocês vão ver o que ele fala. Dá uma olhada aqui, ó. se ele não for candidato... Aí vai ser uma análise que temos que fazer lá na frente. Mas, olha, minha convicção, ele é candidato, candidatíssimo, e para ganhar de novo.
Ou seja, provavelmente com o Lula, sem apoio à candidatura do Ciro Gomes e esquece, tá entendendo? Ah, mas o Ciro não quer concorrer, vem aquela crítica do vídeo de ontem. Ah, mas o Ciro não quer e tudo mais. Cara, o Ciro tem 10% de intenção de votos em 2025, onde ninguém tá falando de política ainda, e é basicamente a terceira força hoje dentro de uma eleição. Então, assim, você tirar o cara pra nada, sendo do seu partido, mas vamos escutar aqui, que esse é o ponto que eu quero trazer pra vocês aqui. O senhor não vê nenhum nome na direita? Não. Percebe quando ele fala o seguinte, ó, o senhor não vê nenhum nome. Aí, ele tá achando, o Lupe tá achando que ele tá falando da esquerda. Porque quando ele fala, o senhor não vê nenhum nome, tava todo mundo falando da esquerda, aí ele fala, não. Ou seja, ele não vê nenhum nome na esquerda. Nem o do partido dele, que tem 10% de intenções de voto em 2025. Aí, quando ele percebe que ele tá falando da direita, aí ele fala, ó. A direita tem os nomes dela, mas a direita também está dividida, né? Ou seja, o que ele tá falando? Ah, não, você tá falando da direita? Não, a direita também tem os nomes delas, mas quando ele fala não, ele tá falando da esquerda, ele não tá falando da direita. Vou voltar aqui pra vocês, ó. Candidatíssimo e Percebe? para ganhar de novo. O senhor não vê nenhum nome na direita? Não. Como... A direita tem os nomes dela, mas a direita também está dividida, né? Tá tendo briga lá, é o Caiado, igual apareceu aqui. Ou seja, na cabeça do Lupe, esquece, filho. Esquece candidatura para a presidência da República em 2026. Então, assim, se você observa isso daqui, o que faz o Ciro Gomes ainda no PDT? O PDT é um partido que falha em ser fisiológico e falha em ser ideológico. Ele nem fisiologicamente se sustenta, porque tem migalhas, a tendência é virar um PCdoB da vida, depois que o Ciro sair. O que sustenta o PDT hoje ainda é a militância do cirismo, que ainda está lá dentro. Quando ela sair, não existe mais PDT, sendo bem sincero. Ah, mas o PDT... Não vai ter. Não vai ter. A tendência do PDT é ser cooptado pelo PT até virar um partido satélite do PT, que já teria acontecido se não fosse o cirismo. Diante disso daqui, você tem um partido que falha em ser ideológico também, porque não embate, não vai para o embate em nada. Ele está simplesmente cooptado pelo presidente da República. Você tem um candidato que 2 anos antes da eleição já soma 10% das intenções de voto e você não aposta nele, como dá para perceber aí pela entrevista do Lupe, para 2026. Então, o que você está fazendo lá? Você não tem militância, os governadores do PDT querem estar agarrados com o presidente da República, o próprio ministro do partido está agarrado com o presidente da República, o presidente da República que o Ciro vive criticando, que vive batendo, está fazendo o que lá, gente? Assim, sendo bem sincero, hora extra, né? Aquele cantor, Gustavo Lima. Tem o Tarcísio de São Paulo, que pode ser, tem o de Minas, que pode ser, tem o Bolsonaro, que uma hora fala que é Michele, outra hora que fala outro. Eles também não são umas ovelhinhas brancas arrumadinhas, não. Eles têm ali alguns desafios. E nós vamos ter nossas complexidades para discutir. Tem muitos partidos que estão no nosso governo federal e estão no governo estadual do Tarcísio. PSD, próprio MDB. Né? Tem muitas forças do MDB que estão no governo, forças importantes. O Jader Filho, o Renan Filho. E tem força do MDB, como prefeito de São Paulo, prefeito de Porto Alegre, que são contra a gente. Como é que se vai definir isso? Para mim, a política eleitoral se define no momento do processo eleitoral para ver quem tem mais chance. Tem gente que é muito fria, eu não sou assim. Eu mergulho na água para depois saber se ela está fria. Mas tem gente que quer saber se ela está morna, se está bem, se tem chance. Então a maioria vai decidir lá em cima, perto do processo de definições eleitorais, e vai avaliar o quadro para poder decidir. Desses nomes da direita que o ministro citou, qual candidatura o senhor acredita que seria a mais competitiva? Ele ainda vai falar do Ciro Gomes. Assim, a análise que eu fiz anterior, para mim, é totalmente Ciro Gomes do que ele está citando, mas ele ainda vai citar o Ciro. Enfrentar Lula, o senhor citou Zema, Caiado, Tarcísio, Michele. Qual o nome que o senhor acredita que estaria mais estruturado à frente dos outros para uma eleição do campo conservador em 2026? Eu sou muito sincero em dizer, como com esse campo eu não tenho muito diálogo, né? Eu acho que o negacionismo é muito grave para a sociedade, como eu acho que eles fazem uma política do ódio. Eu fiquei impressionado como o nego fala em Cristo e parece que tem um ferrolho na mão para atingir as pessoas. O Cristo deles é o do ódio, nega igualdade social, nega a ciência, persegue, faz do ódio uma campanha permanente. O meu Cristo é da paz, é do amor. O meu Cristo é que perdoa a Madalena. Né? Então, eu tenho muita dificuldade de entender o que essa gente pensa.
Como eu tenho dificuldade de entender o que eles pensam, e tenho muita dificuldade de aceitar o que eles pensam, eu não sei o que eles vão fazer. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, cada vez ter uma política popular mais focada no povo, cada vez mais ter ações que mostram a nossa competência à gestão. Esse é o diferencial da administração moderna. Vai vencer quem mostrar mais competência. Se com o caminho é para ser o Lula mostrar competência na gestão, não vai ter adversário. Política focada no povo. Na última eleição presidencial, em 2022, o Ciro Gomes, que foi candidato pelo PDT, fez críticas muito duras a Lula, chegando a associar o atual presidente à corrupção e coisas assim. O senhor acredita que Ciro Gomes errou o tom em 2022, na eleição presidencial? Amigo, não é o tom, é ele. O Ciro tem essa natureza, né? A minha natureza é outra. Eu acompanho o Lula desde a segunda eleição do turno, em 89, quando o Brizola disputou com o Collor e o Lula foi apoiado pelo Brizola, que deu a maior votação, percentual de revotação, da história do Rio e do Rio Grande do Sul. O Ciro é um irmão que eu tenho na vida, uma das maiores inteligências que eu conheço desse planeta. Tem visão estratégica da economia, de projetos de nação, mas ele tem um estilo mais agressivo. Meu estilo é de buscar sempre a pauta da identidade da nossa história, né? O que é o trabalhismo, como é que está o trabalhador, né? Como é que está o pobre. Esse é... Tá bom? Vocês estão achando que tá bom? Assim, eu não sei, velho. Assim, eu fico vendo essas coisas assim, eu fico pensando assim, caralho. Olha isso aqui que ele fala aqui, peraí, vou até voltar aqui. Né? O que é o trabalhismo, como é que está o trabalhador. O que é o trabalhismo? O que será que está pensando o Brizola uma hora dessa, meu Deus? Realmente o governo do Lula é a cara do trabalhismo. Meu Jesus amado. Né? Como é que está o pobre. Esse é meu guia. Jamais estarei do lado, o que o Brizola chamava dessa direita carcomida. Direita Mas não precisa estar do lado deles. É só olhar aqui a crítica que a gente faz todo dia, gente. Não precisa estar do lado deles. É só sentar e entender que você tem que demarcar o seu terreno, tem que demarcar o seu lado. O seu lado é uma centro-esquerda. E não é estar do lado do PT, porque o PT não representa isso, mas hoje desertou de representar isso há muito tempo. Envelhecida, que acha que manipular e mentir vale a pena. Eu acho que a verdade é um instrumento... E o PT faz a mesma coisa. Mais libertador da vida do ser humano. Mas então o ministro acredita que ele errou o tom ali na... Eu acho que não, eu não faria. Eu acho que você tem Claro que que não fazer faria, a né? crítica Tá agarrado no cargo, no governo, óbvio que não vai fazer. sempre em cima dos projetos, das ideias. Ele faz, às vezes, com muita contundência isso. Isso é válido, isso é democrático. Criticar o Ciro porque não faz a crítica em cima do projeto e das ideias é loucura, né? Sendo bem sincero, assim, se ele não fizer, quem é que faz? Agora, quando atinge a pessoa, Lula já foi absolvido e inocentado pelo Supremo. Não tem mais o que discutir isso. Foi o STF, o Supremo Tribunal Federal, que deu a liberdade ao Lula. Eu vou discutir o quê? Então não se acredita na justiça? A justiça é para isso. A gente questiona, a gente recorre, decidiu, todos nós temos que acatar. Não foi, né? Não foi. Na verdade, o que aconteceu foi que o Moro era parcial, e aí o processo saiu lá na verdade, o Supremo, depois de vários anos, descobriu que a vara não era a vara competente para julgar, e aí, dado que ele iria iniciar o processo de novo, o processo prescreveu sem julgamento. Então, assim, ele foi inocentado? Foi, mas não porque ele foi julgado inocente, mas sim porque prescreveu. Meu Deus. Pela trajetória de Ciro Gomes, ele é hoje um dos principais nomes do PDT em nível nacional. Ele pretende disputar a presidência da República novamente, seja em 2026 ou mais para frente? Ele me diz que não tem mais projeto político eleitoral. Todas as conversas com ele, ele disse, olha, eu já fui 3 vezes, não quero mais Senado. Eu estou me guiando na palavra dele. Nem senador, nem governador? Ele diz que não quer fazer mais disputa eleitoral. Saiu da política? Não da política, saiu da política eleitoral. Sim, claro. Ele continua militante, dirigente do partido, dá a sua opinião, às vezes com algum radicalismo, é um direito dele, que eu penso diferente, mas vai ter sempre um homem... Ele é um livre e franco atirador. Né? Ele quer ter o direito de fazer a sua opinião da maneira que ele quiser, e a gente tem que respeitar isso. A partir do momento que o partido toma a decisão, como foi no segundo turno. Perdemos a eleição no dia seguinte, sem nenhuma exigência. Nós declaramos apoio ao Lula, o Ciro estava na reunião e concordou com esse apoio. Sim. Então, decidiu-se, acabou. Mas Narrativa do
dos petistas de que não, é porque o Ciro está com extrema-direita, não, 50 anos, a mesma coisa. Mas... Ele fez um posicionamento bem em cima do muro ali, não foi? Não, ele apoiou, mas não fez campanha. Ele acompanhou a decisão do partido, mas não fez campanha. Ninguém pode botar um revólver na cabeça da pessoa e obrigar a fazer aquilo que ela não quer. Agora, o partido como um todo fez. E para a gente encerrar, já chegando ao final aqui da nossa entrevista, a esquerda vive um dilema hoje, que acredito que Ciro Gomes tenha pensado em 2022, que é o seguinte, é tentar se aproximar do centro. Não só se aproximar do centro, mas eu diria ir além, tentar atrair a simpatia do eleitorado de centro-direita. E qual é o dilema na esquerda? É se vale a pena abrir mão de certos valores, né, da identidade da esquerda em busca de atrair uma parcela numerosa da população. E outra esquerda mais, digamos assim, raiz, acredita que não tem que haver esse movimento, senão a esquerda acaba perdendo o seu próprio propósito de ser. O que o ministro acredita? Nessa discussão que tem na esquerda hoje, qual a posição do ministro? Se aproximar do centro da centro-direita ou não? Amigo, Capelli, eu sou carioca, quando eu falo amigo é até um abuso, mas é o meu jeito de ser. Eu não concordo com essa denominação de que a gente tem que ir mais ao centro. Nós temos que ir onde o povo está, nós temos que ser que nem o poeta. Nós temos que ir onde o povo está. Quais são as políticas sociais importantes para a gente ganhar a empatia com a população, a simpatia da população? Eu sou daqueles... Está no caminho certo, viu? Não poderia estar melhor. Presido esse partido há 20 anos, estou licenciado agora. É o único partido da minha vida. Eu quero sempre guardar coerência naquilo que eu sonho como uma sociedade mais justa e mais fraterna. Esse é o nosso caminho, é ser coerente. Se em alguns momentos você tem sucesso eleitoral e outros momentos não tem, é parte da vida, da democracia. Nem sempre você ganha. E eu não abro mão de pensar em buscar e lutar por uma sociedade mais justa, mais fraterna. Eu lembro muito de Darcy Ribeiro, que para mim foi um intelectual mais perfeito que a sociedade brasileira já teve. Ele dizia sempre assim, jamais podemos trair a causa do povo. O torturado jamais faz acordo com o torturador. Então, a gente jamais pode abrir mão de princípios, de ideias. O trabalhismo sempre foi uma corrente de pensamento generosa. Começa com Getúlio, lá na década de 30, com João Goulart, com Brizola, com os Brizolões. A gente sempre buscou a compreensão de como fazer uma política voltada a quem precisa da gente. Às vezes não votando na gente, mas a gente tendo consciência que precisa da gente. E repito aqui para terminar, já falei demais, um instrumento maior na política para isso não é ir para o centro. O instrumento maior é educação. Educar nosso povo, informá-lo, ter muita paciência para entender os motivos dele e fazer a luta... Nossa, não aguento mais, sendo bem sincero, não aguento mais, enfim. Essa é a ideia aí do Lupe, eles acham que eles estão fazendo de fato isso, eles acham que estão conversando com o povo, estão falando a língua do povo, estão fazendo o que o povo quer. Eu não entendo que seja assim, né? Mas vai de cada um achar que o governo está indo de vento em popa, mas sendo bem sincero, o que eu queria tirar desse corte aqui era que, para mim, eu não vejo mais sentido em o Ciro Gomes estar dentro do PDT. Que, como eu falo, falha em ser um partido fisiológico e falha em ser um partido ideológico. Não faz nenhuma das duas coisas bem, vai ser cooptado pelo PT e no momento em que o Ciro Gomes e o cirismo sair do PDT, tende a virar um PCdoB da vida que foi só cooptado, virou um satélite do PT e vai ser massacrado. Enquanto estiver rezando a cartilha do PT, beleza. Enquanto não tiver mais, o PT afoga e vai para o PT quem fala amém. Então, basicamente, é isso. Deixem as opiniões de vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, tamo junto e até a próxima.